Mas vamos pro que interessa, né, gente? São 15 horas e 15 minutos. Vamos ver o que é que Deus tem para nós hoje. Quem acompanha o Caminhando de Sabedoria, eu sempre gosto de falar isso aqui. Quem acompanha o programa sabe que a chamada dessa quarta-feira é sobre orgulho, né? Deus me colocou uma chamada ali e o cara tá meio indignado, o cara do cartaz. Eu não sei se a irmã Euri viu. O cara do cartaz, ele tá meio indignado, porque ele tá assim, soberbo, eu... Alguém disse a ele que ele era soberbo, né? E aí ele faz aquela cara de indignação. Ele diz, soberbo eu, porque é assim, né, gente? Nem sempre nós vamos reconhecer o nosso soberba, nem sempre nós vamos reconhecer o nosso orgulho, sabe? Por que isso acontece? Porque a gente não tem noção do que é orgulho. O problema nosso é esse, a gente não sabe definir orgulho. Nós pegamos esse adjetivo orgulho e rotulamos ele, sabe? Deixamos ele limitado. Só que o orgulho, ele é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Tem coisas que são atitudes de uma pessoa orgulhosa que nós nem imaginamos. Estudando sobre orgulho, eu fiquei horrorizada. Eu disse, Deus, eu sou orgulhosa. Porque você começa a descobrir que tem coisas que você faz que demonstram que você tem orgulho, que você é uma pessoa orgulhosa. Porque existe uma diferença em você ter orgulho e você ser orgulhoso, sabe? Você pode ter orgulho de um filho, você pode ter orgulho do seu trabalho, sabe? De saber que você está fazendo algo bem feito. Você pode ter orgulho daquilo que você construiu, certo? Mas você não pode deixar que esse orgulho transforme você numa pessoa arrogante. Você não pode permitir que esse orgulho, sabe, essa competência sua, essa qualidade, a forma como você faz bem as coisas, transforme você numa pessoa arrogante, numa pessoa presunçosa, numa pessoa que se sente superior a outras, sabe? E tem atitudes nossas, e a Bíblia vai mostrar pra gente aqui hoje, que nos mostram, revelam esse orgulho dentro de nós. Esse orgulho que nós desconhecemos. Nós caminhamos carregando essa bagagem de orgulho, mas às vezes não é porque nós queremos, é porque nós não entendemos o que é orgulho. E hoje Deus vai trazer isso aqui pra gente, que nem esse homem assim, a gente fica que nem ele. Só eu orgulhoso? Eu não, meu filho. Eu não sou, agora tem gente que se ofende, né? Ninguém gosta de ser chamado de orgulhoso. Porque sabe que orgulho não é de Deus. A gente sabe disso, né? Vamos abrir lá. Vamos abrir lá o livro de Jeremias. Estou vendo aqui o livro de Jeremias. Eu quero que você abra no capítulo 13 de Jeremias. Capítulo 13 de Jeremias. A partir do primeiro versículo diz assim. Assim disse o Senhor. Assim me disse o Senhor. Vai e compra para ti um cinto de linho e coloque-o sobre teus lombos e não o coloque em água. Então eu comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei sobre meus lombos. E a palavra do Senhor veio até mim pela segunda vez dizendo: toma o cinto que compraste, que está sobre teus lombos, e levanta-te e vai ao Eufrates. Esconde-o lá em um buraco da rocha. Então eu fui e o escondi próximo ao Eufrates, como o Senhor me ordenou. E aconteceu que depois de muitos dias, que o Senhor disse para mim: levanta-te e vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei esconder ali. Então eu fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu o tinha escondido. E eis que o cinto estava desfigurado, para nenhuma utilidade ele era proveitoso. Então a palavra do Senhor veio até mim dizendo: assim diz o Senhor, como deste modo irei eu desfigurar, destruir o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Eu vou repetir aqui o versículo 7. Então eu fui a Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde eu o tinha escondido.
e eis que o cinto estava desfigurado. Em algumas Bíblias você vai encontrar apodrecido, destruído. Para nenhuma utilidade ele era proveitoso. Amém? Bora entender isso aqui. Bora entender isso aqui. Bora entender isso aqui. Essa passagem aqui, essa parábola, porque isso aqui é uma parábola, é uma ilustração que Jeremias faz. Ela nos relata o relacionamento de Deus com o povo dele, né? Jeremias, ele recebe uma ordem do Senhor. E nós sabemos que Deus, ele havia escolhido, ele escolheu Israel como nação eleita, como nação santa dele. E por conta disso, ele tinha um cuidado extremo, como ele tem conosco até hoje, com o povo dele. Ele tinha um cuidado extremo com Israel. Mas havia também uma cobrança muito grande de Deus, uma cobrança de comportamento de Deus sobre Israel. Israel havia sido levantado como nação eleita, como povo eleito, mas Israel tinha que entender que isso não era de qualquer jeito, que ele não poderia simplesmente ser uma nação eleita de qualquer forma, caminhando de qualquer forma. Então havia uma contrapartida, e a contrapartida era o comportamento de Israel. Deus cobrava muito de Israel um comportamento. E Israel, ele falhou nesse comportamento. Israel não respondeu às expectativas de Deus. Então essa ordem aqui que Deus deu a Jeremias, ela ilustrou não só as falhas de Judá, não só as falhas de Israel, como também o destino de Judá. O destino de Judá. A primeira coisa que acontece é a orientação de Deus. Deus chama Jeremias e diz: ó, Jeremias, vai lá e compra um cinto de linho. E você vai comprar esse cinto e vai usar esse cinto. E você não vai lavar esse cinto. E depois de um tempo, você vai pegar esse cinto, vai caminhar até o rio Eufrates e vai enterrar esse cinto, vai esconder esse cinto na fenda, num buraco, entre as rochas. Você vai esconder. E depois de um tempo, Deus chama Jeremias e diz assim: ó, Jeremias, vai lá no Eufrates novamente e recupera o cinto. Vai lá e cava no lugar onde você colocou o cinto e recupera esse cinto, resgata esse cinto. Só que quando Jeremias chega naquele lugar e que ele cava novamente, que ele vai lá buscar o cinto de volta, debaixo da ordem de Deus, oi Nádia, Deus abençoe, ele constata que o cinto já não é o mesmo. O cinto havia mudado. O cinto, ele estava, a palavra diz aqui, desfigurado. O cinto estava imprestável. O cinto tinha apodrecido, ele não servia mais para nada. Aí a gente vai entender por que Deus usou esse acessório para ilustrar, né, a mensagem dele. Por que ele podia ter usado qualquer coisa, mas por que ele usou um cinto, né? A gente fica se perguntando assim, por que Deus usou um cinto? Aí estudando, Deus foi abrindo a minha visão. Assim, o cinto, ele é um acessório muito importante, principalmente para o homem, né? Dificilmente você vê um homem sem cinto, é difícil, viu? O cinto, ele detona autoridade, sabe? Dificilmente você vê um homem sem cinto. Ele fazia parte do vestuário da época. Era muito valorizado. E, além de tudo, o cinto, ele era um acessório muito íntimo. Se você notar, o cinto, ele é muito íntimo. Por quê, missionária? Porque o cinto, ele está muito próximo ao corpo, né? O cinto, ele é usado apegado à cintura. Então, o cinto, ele demonstra uma certa intimidade. O cinto, quando o cinto ele é usado, ele demonstra intimidade. E tem mais uma coisa, esse cinto não era um cinto qualquer. O cinto que Deus manda o Jeremias comprar não é um cinto qualquer. Ele poderia ter mandado Jeremias comprar qualquer cinto. Ele poderia ter dito: ó, Jeremias, vai lá e compra um cinto de couro. Compra lá um cinto de couro, meu filho. Compra um cinto de qualquer coisa. Compra um cinto de nylon, né? Compra um cinto feito de corda. Mas ele não especificou. Vai lá e compra um cinto de linho. E você pega esse cinto e amarra na tua cintura. Usa esse cinto, mas não lave esse cinto.
O fato do cinto de Deus ter ordenado a Jeremias que comprasse um cinto de linho se refere à espiritualidade. Por quê? Porque a maioria das vestes sacerdotais, a maioria dos sacerdotes, eles eram vestidos com roupas de linho. Então, o detalhe do tecido é para revelar a espiritualidade. O cinto, na verdade, como essa ilustração foi feita pelo profeta, Deus deu essa mensagem ao profeta, para uma forma de revelar o relacionamento dele com Israel. O cinto, ele significava, ele era o próprio Judá e Israel, né? O cinto significava Israel e Judá, que era o povo de Deus, né? E essa parábola aí, ela quer nos mostrar a intimidade que havia, né? Havia uma intimidade, porque nem sempre houve um tempo que o povo andou direitinho, sabe? A gente é assim, tem um tempo que a gente tá de certinho com Deus, né? Tem um tempo que a gente tá íntimo, colado, mas tem um tempo que é terrível. Tem um tempo que a intimidade, ela desaparece da nossa vida, né? A gente se distrai, começa a caminhar após outras coisas e começa a se distrair. Então, esse cinto aí, agarrado à cintura, nós já falamos aqui que um cinto era um acessório íntimo, demonstrava um relacionamento de intimidade com Deus. Só que essa intimidade toda aí, ela foi violada. Né? Ela foi violada por quê, missionária? Ela foi violada por causa da idolatria, né? Da idolatria de Judá, né? Enquanto esse cinto ele esteve na cintura do profeta, que representava o próprio Deus, enquanto ele esteve ali, o povo esteve apegado a Deus. Enquanto ele esteve ali, o povo ocupou uma posição de renome, sabe? Uma posição de honra, uma posição de louvor. Certo? Mas quando esse cinto ele foi removido, quando ele foi removido e foi enterrado, e eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que foi o próprio Deus que removeu o cinto. Foi o próprio Deus. Quando ele foi removido, ele ficou preso, sabe? Ele foi enterrado e ficou preso num ambiente nocivo. Num ambiente que só trouxe para o cinto destruição. Ele foi enterrado num lugar que só trouxe para o cinto desgaste, né? A palavra que a minha King James disse aqui foi desgastado. Mas ele não foi somente desgastado. A maioria das Bíblias diz que o cinto apodreceu. O que é apodrecer? Apodrecer é aquela coisa que não serve mais para nada. Porque um cinto desgastado, eu discordo já disso aqui, da King James, dessa palavra desgastada aqui, porque algo desgastado não significa que não sirva. Você pode usar uma bolsa desgastada, você pode usar um sapato desgastado, né? Irmão Denivaldo, que daqui agora é irmão Denivaldo Costa. Você pode usar tudo isso, mesmo estando desgastado. Mas eu acho que a palavra correta, o adjetivo correto aqui seria apodrecido. Porque ninguém usa nada que tá podre, ninguém usa nada que tá se desmanchando. Uma coisa podre, ela se desmancha. Ela tá totalmente destruída. Tá totalmente destruída. E eu já vou abrir um parênteses aqui. Quando nós nos afastamos, quando nós nos desapegamos do Senhor, geralmente nós somos levados para ambientes que vão fazer isso conosco, sabe? Ambientes destrutíveis, tá? Tem alguns estudiosos aí, eu estava estudando ontem essa palavra, e alguns estudiosos, alguns teólogos, eles dizem, né, que essa parábola, essa ilustração, esse capítulo 13 de Jeremias, ele aponta para o cativeiro babilônico, né? E eu creio que seja dessa forma. Por quê? Porque tem vários sinais que apontam para isso, sabe? Que revelam isso aqui. Por quê? Primeiro, o rio Eufrates, ele não era um rio que ficava próximo de Judá. O rio Eufrates, ele ficava a 650 quilômetros de Judá. Era uma viagem longa, era uma viagem de no mínimo 4 meses, sabe? Uma viagem de 4 meses. Por quê? Porque naquela época não tinha avião, gente. Naquela época não tinha carro, não tinha moto, né? Não tinha bicicleta, não tinha nada disso. Então era uma viagem longa, E Jeremias, ele teve que fazer esse percurso, né? Ele teve que fazer esse percurso e ele não fez somente uma vez. A primeira ordem foi de enterrar. Jeremias foi lá, percorreu 650, enterrou e voltou.
Depois de um tempo, Deus manda ele voltar novamente no Eufrates e desenterrar o cinto. Então foram dois percursos que Jeremias fez. Um percurso para esconder e um percurso para remover o cinto. Né? Esse trajeto aí de ida e de volta de Jeremias, ele simboliza o cativeiro babilônico, né? Ele simboliza o momento em que o povo foi exilado, o momento que o povo foi levado para longe de sua terra. E durante um período que nós sabemos que foi de 70 anos, ele ficou lá. Mas depois o povo foi trazido de volta. Então toda essa ilustração aí que nós lemos do cinto de linho, ela aponta, né? Ela apontava para o cativeiro babilônico, para a profecia, né? Por conta do conserto que Deus estava exigindo com o povo, né? Porque Deus queria que o povo se arrependesse, Deus queria que o povo entrasse na linha, né? Deus queria que o povo entrasse na linha. E aí o que acontece, gente? O que acontece? Quando Deus leva o profeta a enterrar aquele cinto num buraco, e eu já vou abrir aqui um parênteses para você. Quando a Bíblia fala aqui do buraco, ela está se referindo também às prisões, porque as prisões que os judeus eram jogados antigamente eram chamadas de buracos. Então a Babilônia é mais um motivo para a gente acreditar que essa ilustração aqui apontava para o cativeiro babilônico. A Babilônia, foi um lugar onde o povo ficou preso, porque o povo foi levado cativo para a Babilônia. O povo não foi para a Babilônia, sabe, passar um tempo lá em Babilônia como imigrante, né? Migrando de uma cidade para outra, porque foi transferido, nada disso não. O povo tinha sido levado escravo para a Babilônia. Então, quando a Bíblia fala em buraco, ela está se referindo à prisão, né? A prisão. O problema é que Judá e Israel, eles ficaram totalmente destruídos por causa do seu afastamento de Deus, né? Por conta da intimidade violada, por conta da intimidade quebrada. Essa intimidade, ela foi quebrada por um motivo. Ela foi quebrada por causa da soberba, né? Que foi o que nós falamos no começo aqui. Por causa do orgulho de Judá. Aí, como sempre, para quem sabe, para quem acompanha, sabe que eu sempre gosto de buscar sinônimos da palavra. E eu fui buscar sinônimos da palavra soberba. E eu encontrei vários, só que eu tirei aqueles que se adequam a essa situação aqui. Entre eles está orgulho, que nós já sabemos, imodéstia, falta de modéstia, né? Atrevimento e arrogância. Tudo isso aí é orgulho. Tudo isso aí é soberba. A pessoa soberba, ela é aquela que busca satisfação própria, sabe? E se nós levarmos para o espiritual, se nós trazermos isso aqui para o espiritual, a pessoa soberba, ela não tem temor a Deus. Escuta isso aqui. A pessoa soberba não tem temor a Deus. A pessoa soberba não tem discernimento. A pessoa soberba, ela se acha superior às outras pessoas. E a pessoa soberba, além de tudo, se acha autossuficiente. E quando você se acha autossuficiente, você para de depender de Deus. Quando você se acha autossuficiente, você acredita que já não precisa mais de Deus, sabe? Esse é o problema. O orgulho, ele é terrível. É terrível. Tem um escritor, eu achei isso aqui interessante, eu anotei para falar isso com vocês. Tem um escritor italiano do século XII, depois de Cristo. Ele foi considerado o primeiro e o maior poeta da Itália, que chama Dante Alighieri. Não sei se você já ouviu falar, Dante Alighieri. Dante Alighieri foi o escritor do poema Divina Comédia, que já foi, sabe, já foi refeito aí no teatro, já foi refeito, já foi reescrito e tal. Então, Dante Alighieri, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que os orgulhosos, as pessoas orgulhosas, elas estão no ponto mais distante de Deus. Simples assim, né? O cara foi lá e disse tudo. As pessoas orgulhosas estão no ponto mais distante de Deus. É exatamente isso que o orgulho faz com a gente. O orgulho nos afasta de Deus, né? O orgulho nos coloca num ponto distante
de Deus. Essa soberba aqui, esse orgulho de Judá, ele está explicado aqui nesse capítulo 13. Depois você vai ler com calma o capítulo 13 aí em casa e você vai entender tudo que está sendo dito aqui. Você só vai conferir, na verdade, confirmar o que está sendo dito. No capítulo 13, essa soberba, ela é expressa através de 3 atitudes de Judá. Primeira, recusar a ouvir a voz de Deus. Foi a primeira atitude de Judá. Judá não queria ouvir a voz de Deus. É a primeira coisa que detona o orgulho de uma pessoa. Recusar ouvir a voz de Deus. Caminhar segundo a sua vontade, segundo o seu coração, segundo a sua carne, né? Segundo as suas emoções, né? E andar após, né? De acordo com deuses estranhos, né? Com deuses estranhos. Então, Judá estava contaminada. Judá estava totalmente contaminada pelo orgulho e pela soberba. Às vezes a gente fica achando, eu falei aqui no começo, o que é orgulho, né? Que a gente não entende muito o que significa ser orgulhoso. A gente rotula, eu falei isso aqui no começo do programa, da ministração. A gente rotula o orgulho, a gente limita o orgulho. Só que o orgulho, ele é muito mais do que aquilo que nós imaginamos. E às vezes nós estamos tendo atitudes como essa que Judá teve, que o povo de Deus, lá no Antigo Testamento, teve. E nós achamos que isso aqui, sabe, é simplesmente um deslize, uma coisa assim. Não, querido, isso aí é orgulho. Coloque isso na tua mente. Quando você não ouve a voz de Deus, quando você caminha de acordo com a sua vontade, com a sua carne, de acordo com o seu coração, você também é orgulhoso, querido. E mais, pior, quando você faz tudo isso, você só tem uma consequência que é real nisso tudo. Você vai começar a deixar... Porque quando você não está ouvindo a Deus, você está ouvindo outra coisa, né? Se você não está ouvindo o seu Deus, alguém está falando com você. Você está sendo direcionado por alguém. Se não é o Espírito que está te direcionando, se não é o Espírito Santo que está guiando a tua vida, né? Se não é a vontade de Deus que está prevalecendo nos teus caminhos, a vontade de alguém está prevalecendo, né? E se é a nossa vontade, eu quero dizer para você que a nossa vontade, ela nunca vai nos levar pelo caminho correto. A nossa carne é a nossa parte, é aquela parte que nos leva a pecar. A nossa carne é a nossa parte, né? A parte da nossa tricotomia que nos leva a cometer erros, sabe? Que nos leva a agir de acordo com as nossas emoções, com a nossa justiça própria, com o nosso entendimento, nos leva a agir de acordo com a nossa condição atual, nos leva a agir de acordo com a nossa posição, de acordo com a nossa condição financeira, de acordo com a nossa força, com o nosso poder. Então, tudo isso aqui é orgulho. Aí você passa a se curvar para outros deuses. Foi o que o povo de Judá fez. Ah, meu pai. Aí a gente fica sem entender, né? Por que a soberba, por que o orgulho, por que muita gente fala por aí que o orgulho é a raiz de todos os pecados, né? Por que se fala isso? E a Igreja Católica, ela ainda vai mais longe. Ela diz assim, ó, o orgulho, ele é um dos 7 pecados capitais. Ele é um dos 7 pecados capitais. E a nossa Bíblia, e a Bíblia não fala sobre isso, ela não coloca na palavra o orgulho nesse condicionamento, nessa posição, como 7 pecados capitais. Mas a Bíblia nos confirma que o orgulho, meu Deus do céu, ele é um pecado terrível. É um pecado gravíssimo. Gravíssimo, né? E Deus, ele nos mostra isso, sabe? Ele nos mostra. Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, você já deve ter lido isso. Quem conhece Bíblia sabe tudo que eu estou falando aqui. Lá em Tiago, no capítulo 4, Deus diz que ele resiste ao soberbo. Deus fala lá. Tiago, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, ó, Deus resiste ao soberbo. E esse verbo aqui, resistir, ele está sendo usado como destruição.
Se você for buscar o sinônimo de resistir, você vai encontrar um sinônimo lá escrito assim: destruir, resistir, destruir. Então, quando Deus diz que ele resiste ao soberbo, está dizendo: eu destruo. Eu destruo, eu acabo com o soberbo. Né? Que foi o que ele fez com o cinto de linho. Foi o que ele fez. Aí lá tem um bocado, né? Na Bíblia tem um bocado de passagem falando sobre orgulho. Eu vou citar só algumas aqui. Lá em Marcos, Jesus diz assim, lá no capítulo 7, no versículo 22, Jesus, ele diz que a soberba é aquilo que corrompe o coração do homem. E tem aquele outro lá, que é o mais famoso, né? Eu gosto de citar isso, já cito isso. Minha família até brinca comigo. Quando eu tô com eles assim, cuidado, gente, que a soberba, ela precede a ruína. Cuidado, esse é o mais famoso. Provérbios 16. Cuidado, que a soberba, ela precede a ruína. Salomão, ele foi muito sábio, né? Quando ele disse, cuidado, que se você for muito orgulhoso, uma hora dessa, você vai cair desse pedestal. Uma hora dessa, você vai se arruinar. Cuidado, viu? E foi isso que aconteceu com Judá e com Israel. Judá e Israel foram arruinados por conta do orgulho deles. A nação de Deus, o povo de Deus, recebeu uma ruína, né? Uma ruína espiritual. Porque quando você é levado para um cativeiro, meu querido, deixa eu te dizer aqui, quando você está indo para um cativeiro, quando você é levado, quando você é enfiado num buraco, sabe? Para ser tratado. E quando Deus permite esse tipo de coisa, é para te tratar. Quando Deus permite esse tipo de coisa, é para trazer você de volta. Só que antes ele vai destruir você. Aquele processo lá, né, do vaso, a gente já conhece. Que Deus, ele não faz nada imperfeito. Se o vaso tem algum problema, se tem alguma pedrinha na massa, ele vai quebrar o vaso todinho. Se você olhar aqui o livro de Jeremias, vai encontrar várias peças. Deus gosta de usar, né, essas coisas para ilustrar o juízo dele. Deus gosta, né? A mesma coisa que aconteceu com Judá e com Israel, que acontece conosco hoje. É um negócio doido, sabe? Nós temos exemplos aqui, temos exemplos do que não devemos fazer. A Bíblia, ela é um livro, as Escrituras, ela é um livro de direção, sabe? Um livro de ensinamento, um livro de conselho, um livro de exemplos daquilo que nós devemos e daquilo que nós não devemos fazer. Nós estamos agora no século 21, encerrando o 6º milênio, né? Encerrando o arrebatamento, né? Porque daqui um dia a igreja ela vai ser arrebatada, não vai demorar, isso não vai demorar para nós sermos arrebatados. E continuamos cultivando esse sentimento, essa doença da alma, chamada orgulho. Continuamos, sabe, cometendo todo tipo de pecado. Por quê? Porque já foi dito aqui, que o orgulho, ele é a raiz de todos os males, né? Então essa doença, esse câncer chamado orgulho, ele é a raiz de todos os males da nossa alma, do nosso caráter, né? É isso aí, né? E por conta disso a gente vai apodrecendo, né? A gente vai caminhando e vai apodrecendo. Em vez da gente se tornar um vaso de honra, a gente se torna aquele vaso, sabe, medíocre, aquele vaso defeituoso, aquele vaso cheio de lepra. Tá? Por quê? Porque não consegue abrir mão de coisas que, sabe, que dentro de nós só vão destruir, sabe, nosso caráter, nossa alma, destruir nosso relacionamento com Deus, nos afastar do Senhor. É isso que Deus está falando aqui. É isso que Deus está falando aqui. Meu Deus, se a gente vai caminhando, sabe, cometendo pequenos delitos. Que pequenos delitos? Uma mente aqui, uma mentirinha aqui, essa mentirinha besta, nada não. Uma invejinha aqui, uma invejinha branca aqui, né? Não é assim que a gente diz, inveja, sobre a inveja, que a inveja branca não tem problema nenhum. A gente até dá risada, a gente fala, invejinha boba. Deus diz que inveja é obra de feitiçaria, meu filho. Então não existe esse negócio de invejinha branca, nem preta, nem rosa, nem azul. Não existe, não. Né? E a gente vai caminhando, desobedecendo. Vai caminhando, cultivando o orgulho, guardando esse orgulho, alimentando esse orgulho que está dentro de nós, né? E aí esse orgulho, ele vai nos conduzindo, né? Conduzindo ao erro. Vai nos conduzindo a pecar, vai trazendo para a nossa vida outros tipos de pecados. Outros tipos de pecados e nos distanciando de Deus. A gente não está nem percebendo, né? Ficamos agindo como o povo antigamente, continuamos os mesmos, talvez até piores, eu quero dizer aqui. Por quê? Porque aquele povo de antigamente,
Ah, meu Deus, já são 15:15, eu nem vi. Aquele povo de antigamente, eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham isso aqui não, esse manual de instrução aqui não, gente. Eles não tinham, sabe, alguma coisa pra se apegar, pra dizer assim, não, deixa eu ver aqui, meu Deus. Porque quando você tiver dúvida do que é certo, deixa eu dizer aqui pra você. Quando você, Israel, não tiver dúvida do que é certo, vai pra palavra. Vai pra palavra, porque a palavra vai lhe mostrar o que é certo. Tá tudo aqui, ó, meu filho. Você não precisa correr longe, não. Não precisa estar correndo atrás de um e de outro, não. Não precisa estar ligando pra um e pra outro, não. Vai pra palavra, porque a palavra ela não vai errar com você, não. Ela não vai errar com você. Não vai errar. Então esse negócio aqui é muito perigoso, gente. Deus tá falando aqui hoje, cuidado com o orgulho. Cuidado com esse câncer que tem destruído a igreja. Cuidado com esse câncer que tem pegado o povo de Deus e colocado numa condição inferior, sabe? Colocado o povo de Deus abrindo uma legalidade no reino espiritual que não tem tamanho. Não tem tamanho uma legalidade dessa. Meu Deus do céu. Eu tava comentando ontem com a bispa, foi com a bispa Elisa, comentando e falando sobre essa proteção que nós temos. Porque a gente se apega muito, né? A gente se segura muito e temos que confiar que Deus nos protege. Temos que confiar que existem anjos ao nosso redor. Mas Deus diz que também existem demônios ao nosso derredor. Certo? E os anjos do Senhor estão ao nosso derredor, mas os demônios estão ao nosso derredor. Então, quando nós estamos com as brechas abertas, quando existem legalidades na nossa vida, minha filha, eu quero lhe dizer que o demônio ele vai passar pelos anjos, sim. Por quê? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. E Deus, ele respeita seu livre-arbítrio, ainda que esse livre-arbítrio traga para você consequências terríveis. Eu quero dizer para você isso. Aí é outra coisa. A gente esquece de onde vem o orgulho. A gente esquece quem foi o percursor do orgulho. Nós esquecemos lá, né, do cara lá, do Satanás. Esquecemos que ele foi expulso do céu por conta do orgulho dele. Um cara insatisfeito. Um cara não estava satisfeito com o que tinha. A palavra diz que ele tinha tudo. Ele era ornado de tudo. Ele era chefe do templo dos levitas. O cara comandava a adoração. Ele era um ser reluzente, um ser de luz. Mas aí ele resolveu. Ele achou por conta de tudo que ele tinha, de todo o poder, sabe? Da posição que ele tinha no reino. Escuta isso aqui. Por conta da posição que ele tinha no reino, ele entendeu que ele podia ser como Deus. Ah, meu pai, e aí ele foi expulso. Tem gente aí que confunde as coisas. Cuidado, meu filho, você não é Deus, não. Você é instrumento. Você é instrumento de Deus. É isso que você é. Nós somos feitos imagem e semelhança. Não confunda semelhança com igualdade. Você não é igual a Deus. Você não é. Quando nós nos achamos superiores, quando nós nos achamos insubstituíveis, quando nós nos proclamamos, nos autoproclamamos, sabe? O bacana, o melhorzinho, o único que sabe, nós nos tornamos amantes de nós mesmos. E quando a gente se torna amante de nós mesmos, a gente deixa de adorar a Deus para adorar a gente. A gente para de adorar o Senhor para adorar a gente, sabe? A gente tira Deus da primazia da nossa vida, sabe? E aí você fica perguntando, né? Ah, meu Deus, eu tenho um orgulhinho aqui, um orgulhinho ali. Não é assim não, gente. Coloca a mão na tua consciência, cuidado, não abra exceções. Arranque de você se tem algo dentro de você. Depois dessa palavra começa a se autoexaminar. Que você vê que tá te levando para esse caminho, sabe? Se tem algum orgulho oculto em você que tá te levando a ter atitudes que não condizem com aquilo para o qual você for chamado, cuidado. Sabe por quê? Porque nossas atitudes, elas movem o céu. As nossas atitudes, elas movem o céu. Né? Elas movem o céu. E quando nós temos atitudes erradas, quando nós nos comportamos de maneira errada, como Israel e como Judá se comportou aqui, se comportava antigamente, as consequências, elas são desastrosas. Desastrosas. Nós temos que caminhar, certo? Sendo luz. A palavra diz que nós fomos feitos para ser luz. Nós somos feitos para ser sal da terra.
Foi para isso que nós fomos feitos. Então o que é que nós somos? O que é que você é no reino? Você é agente, meu filho. Você é um agente influenciador. Você tem que ser referência. Você tem que ser referência. As pessoas têm que olhar para você, têm que sentir vontade de seguir a Jesus. As pessoas têm que olhar para você e tem que sentir vontade de estar nessa mesma posição que você está aí, sabe? De usufruir dessa paz que você tem, desse descanso, dessa tranquilidade, dessa alegria que ninguém entende, né? Que você tem aí. Então você é luz, você é sal, você é agente influenciador. Mas quando a gente se deixa dominar pelo orgulho, quando a gente deixa que o orgulho, que a carne tome conta da gente, sabe? Que os nossos posicionamentos carnais tomem conta das nossas atitudes, sabe? A coisa fica feia. Fica muito feia. Por quê? Porque a primeira coisa que vai mudar é o nosso foco. A primeira coisa que vai mudar na nossa vida vai ser o nosso foco. Depois a nossa visão, ela vai começar a ficar embaçada, né? A visão, ela vai começar a ficar turva. Você já não vai estar enxergando mais o reino. Você vai estar enxergando outras coisas. O reino já vai sair da sua visão. Você já vai perder essa visão essencial que todo cristão tem que ter, que é a visão de reino. E as intenções do seu coração, elas começam a se transformar. Sabe? Porque nosso coração, ele é corruptível. A gente já soube disso. Deus fala que o coração é enganoso, né? Então, quando a gente perde o foco, quando a gente perde a visão, quando as intenções do coração começam a se transformar, nós nos corrompemos. Nós viramos rebeldes, assim como Satanás. Nós estamos em rebelião, estamos contra Deus. Sabe? Deixamos de ser céu para sermos terra. Você não é terra, meu filho. A terra foi só um adicional na tua constituição, né? A terra é só uma partezinha que não pode se sobressair sobre o espírito. Certo? Você é constituído de terra, mas quem tem que guiar a tua vida é o espírito. Mas se você se desvia, se você tira os seus olhos do que é certo, se você passa a caminhar de acordo com o seu orgulho, porque quando a gente caminha de acordo com a nossa vontade, a gente é orgulhoso, né? Já foi dito aqui. Aí você deixa de ser céu. Você deixa de ser céu e passa a ser terra. E se torna rebelde, se torna sujo, sabe? Começa a apodrecer. Sabe? Começa, sabe? Tá andando e tá caindo nos pedaços, tá caindo no meio do caminho, igual a gente leprosa. A gente leprosa, né? Antigamente eles relatavam assim. Era assim a lepra, que hoje é hanseníase e graças a Deus já tem cura. Mas era assim, a pessoa leprosa virava e mexia, caía uma unha. Virava e mexia, caía um pedacinho de pele, né? Caía uma pontinha de uma orelha, ruía um nariz. A gente fica caminhando assim, igual leproso. Quando a gente é soberbo, a gente caminha igual leproso. A gente vai se autodestruindo, vai apodrecendo, sabe? O orgulho, ele vai apodrecendo a gente. Vai apodrecendo a gente. Coisa terrível. Terrível. A gente acaba perdendo a utilidade no reino. Muito triste, sabe, gente? É triste demais. Aí Deus traz essa palavra para dar uma advertência, gente, sabe? Para dar uma sacudida na gente. Para dizer assim, não é mais tempo de cultivar orgulho. Não é mais tempo de alimentar esse sentimento terrível. Não é mais tempo de querer resolver do seu jeito, de querer agir do seu jeito, de querer fazer do seu jeito. Não é mais tempo de você se achar melhor do que ninguém. Não é mais tempo de você achar que é insubstituível. Não é mais tempo. Nunca foi tempo, mas agora o tempo está se esgotando. Acorda pra vida, Israel. Será que Deus está brincando aqui? Será que eu venho para aqui brincar com você, falar o que eu tenho vontade de falar? Será? É isso que você acha? Será que você pensa que Deus ele não está decepcionado comigo, com você? Ele tá, meu filho, sabe por quê? Lá no capítulo 13, no versículo 11, ele diz a Jeremias. Tá lá, a decepção dele tá lá. Capítulo 13 eu vou ler, eu faço questão de ler para que não sejam as minhas palavras. Capítulo 13, versículo 11. Ele diz assim, ó. Pois como o cinto se adere aos lombos de um homem, assim eu fiz aderir-se a mim. Ele está dizendo, como cinto, eu peguei vocês e coloquei vocês agarrados a mim, eu agarrei vocês. Vocês estavam entremeados em mim. A casa inteira de Israel e a casa inteira de Judá, diz o Senhor. Para quê? Para que eles pudessem ser para mim, por um povo, por um nome, por um louvor e por uma glória. E no final ele diz assim, mas eles não deram ouvidos.
Você acha que quando Deus falou isso aqui pro profeta, ele estava feliz? Você acha que o coração de Deus, você acha isso realmente? Porque o teu Deus, ele é teu pai. Você acha que o desejo de Deus é te perder, é te destruir, é te enfiar num buraco, para que você apodreça, para te corrigir? O desejo de Deus nunca é esse. Mas tem uma hora que não tem jeito, tem hora que ele tem que mandar alguém te enterrar. Tem hora que ele tem que permitir que situações aconteçam na tua vida para te corrigir, para te trazer de volta. Para reafirmar, para reatar a aliança, para reafirmar o relacionamento. Meu Deus do céu, são 15h55, eu vou ter que encerrar. Deus hoje está dizendo aqui para mim, para você, não permita que eu tire o cinto. Porque quem tirou o cinto não foi a nação. A nação só criou aquela situação, a nação só contribuiu para aquela atitude de Deus. Não permita que Deus se retire. Não permita que a presença se afaste. Não permita que o orgulho afaste você do teu Deus. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. Bote isso na sua mente. Estamos caminhando para a volta de Jesus. A igreja vai ser arrebatada. Estamos no final do 6º milênio. A igreja vai ser arrebatada e você continua alimentando orgulho. E Deus está dizendo, não permita que eu me retire da sua presença. É isso que Deus trouxe aqui para nós hoje. São 15h56. Amanhã a gente vai continuar falando sobre isso, porque essa palavra não pode assim, acabar assim. Essa palavra aqui tem que ser, sabe? Ai, misericórdia, tem que ouvir. Você tem que ouvir. Por quê? Porque foi dito aqui que a verdade, ela sempre vai confrontar, mas a verdade, ela é cura, ela liberta, ela salva você. Amanhã nós estaremos aqui, às 15 horas novamente, falando novamente sobre isso. Sobre isso, como sempre, em outra vertente, usando algum personagem. Não sei, mas eu sei que é sobre isso. Eu agradeço a sua participação. Tem um bocado de gente aqui. Sandra, Tati, Elaine. Deixa eu falar aqui rapidinho. Marcos, Edneuza, Lili, Crispim, pastor Crispim, Silvia, Ismar, Edneuza, tem gente que eu não consigo ver. Fabiano, aqui tô vendo Fabiano, pastora Simone de Salvador, Simone Machado, irmão Ósio da Pacentar, Euri Carvalho, que estava aqui agora. Um abraço para todos vocês. Está chegando aí a Bispa Elisa Oliveira com o programa Encontro de Fé. Não saia daí. Amanhã nós estaremos de volta às 15 horas. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês em nome de Jesus.